Muita gente não dá bola para reserva de emergência, pessoal. Acha que é só colocar o dinheiro lá em qualquer lugar, deixar ele esquecido ali, quando na verdade essa é a decisão mais importante da sua vida financeira. Porque na hora do aperto, na hora da necessidade, o dinheiro ele tem que estar lá. O dinheiro ele tem que estar disponível, ele não pode estar desvalorizado, então não pode ter riscos desnecessários, pessoal. Mas aí surge a dúvida, né? Das opções que eu tenho, da caixinha, do CDB e do Tesouro Reserva. Dessas três opções aqui, ó, qual que é a melhor? Qual que a melhor se adapta, a que faz mais sentido? Então no vídeo de hoje eu vou explicar tudo para vocês, tá? As características desses três caras aqui, qual deles faz mais sentido, qual que mais vai se adaptar ali para sua necessidade. Então acompanha comigo esse conteúdo aqui de hoje, que eu também vou dar minha opinião. Vou falar para vocês qual que eu acho que é a melhor opção para reserva de emergência. Tá legal? Então vamos lá? Antes, se você ainda não me conhece, eu sou o Thiago Weber, sou consultor financeiro e eu te peço para deixar o seu like aqui no vídeo, também deixar suas opiniões aqui nos comentários, dúvidas que você possa ter, tá legal? Então fica super à vontade e também se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala muito sobre como proteger, multiplicar e investir bem o seu patrimônio, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui o nosso vídeo de hoje, eu separei aqui o conteúdo, né? Porque eu quero começar lembrando o seguinte, tá? A reserva de emergência, pessoal, ela é para emergências, o próprio nome já diz, né? Isso é meio óbvio, mas a gente muitas vezes esquece desse negócio. E aí o pessoal que está começando, eles acabam caindo naquela armadilha de querer pular as etapas, tá certo? E o que eu quero dizer com isso? A reserva de emergência, ela não precisa buscar rentabilidade. Olha que louco isso, né? Quando a gente está fazendo reserva de emergência, ela é um dinheiro para ficar guardado, para ficar disponível. A rentabilidade ela é uma coisa quase que secundária, uma coisa que vem como benefício, né? Ela vem a mais ali, mas ela não é o essencial, tá? Esse que é o ponto aqui. E quando as pessoas elas têm dificuldade em entender isso que eu estou falando aqui agora, acabam inventando aquelas modas assim, né? Tipo um Frankenstein ali da vida, e aí vira uma reserva de emergência que tem fundo imobiliário, que tem Bitcoin, que tem um monte de coisa que não faz sentido nenhum, né? Porque na reserva de emergência, pessoal, o que a gente precisa, tá? Segurança, então o dinheiro ele tem que estar muito seguro. Quando eu falo segurança, é o contrário de risco. O risco, ele é a volatilidade, a oscilação. Então quando a gente tem oscilação, o que pode acontecer? Na hora de eu precisar, na hora de eu ir lá e sacar aquele dinheiro, ele está desvalorizado. Agora mesmo, por exemplo, né? Se você tem fundo imobiliário na sua reserva de emergência, com o cenário atual que a gente está passando, o negócio vai estar desvalorizado. Então, se você precisar usar, for lá e for sacar aquele dinheiro, você vai ter algum prejuízo, tá certo? Então, na reserva, a gente não pode ter esse tipo de situação, tá? A reserva ela tem que ser um negócio, um dinheiro que ele vai estar totalmente seguro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a disponibilidade, tem que ser um dinheiro líquido, tá certo? Não adianta nada a gente colocar num fundo de investimentos que paga o resgate só em 30 dias, por exemplo. Não, a reserva de emergência é para hoje. Você precisa hoje, você vai lá, aperta o botão e o dinheiro cai na conta hoje. Eventualmente aí dá para fazer algum gerenciamento, tipo colocar um fundo que resgata amanhã ou em alguns dias. Isso aí dá para se pensar, mas tomando muito cuidado, tá? Não é para sair aí fazendo qualquer coisa, não. Via de regra tem que ser liquidez diária, tem que estar disponível no dia mesmo, tá certo? Então, esses dois pontos aqui, eles são os essenciais, tá legal? E um último ponto, pessoal, é o seguinte. Às vezes a gente confunde os conceitos de renda fixa, tá? Eu vou até deixar um vídeo aqui, ó, que eu já falei sobre renda fixa aqui no canal, já expliquei todos os conceitos, né? Mas dentro da renda fixa, a gente tem três tipos. Tem aquela que é atrelada à inflação, que é IPCA+, tem aquela que é pré-fixada, que é um número puro, né? E tem a pós-fixada, que é aquela que é amarrada em algum indicador e via de regra é a taxa Selic ou então o CDI, tá legal? Na reserva de emergência, pessoal, a gente só pode ir pelo caminho do pós-fixado. Precisa ser pós-fixado, tá? Porque esse cara aqui, ó, não tem chance nenhuma da gente ter uma volatilidade, ter uma oscilação, não tem chance de perder dinheiro no pós-fixado, tá? Então isso aí já restringe muito as nossas opções, a gente já fica com um escopo bem restrito ali de onde pode fazer a reserva de emergência. Já estão visualizando, né, que sobra poucas opções pra gente. E quais são essas opções, né? Dentre elas, a gente tem as três clássicas, que são essas aqui que eu separei pra gente falar no vídeo,
E a primeira delas que eu vou começar já falando aqui é sobre as caixinhas, tá? Eu vou dar vários exemplos aqui, vou até citar alguns nomes, né? Vou falar, por exemplo, da caixinha do Nubank, né? Podem ter outras caixinhas por aí, mas aí vale analisar cada caso, tá? Mas vamos lá. Nas caixinhas, o que faz muito sentido? A caixinha é um negócio muito fácil de fazer, então você abre lá o aplicativo, por exemplo, aquele lá do Nubank, e aí você clica lá, faz uma caixinha, reserva o dinheiro, tá tudo certo, é muito tranquilo de fazer, tá? Na prática, a caixinha é como se ela fosse um CDB ou um RDB do próprio banco, tá? Então, é muito semelhante na essência com o CDB, é isso que significa. Só que a caixinha ela tem um algo a mais, que é o brinde, vamos chamar assim, tá? Vou botar o nome, é como se fosse o brinde, tá? Porque pensa só, o Nubank, né, os outros bancos digitais aí, eles querem atrair investidores, eles querem atrair clientes para a plataforma. Então eles dão um brinde, eles dão sabe quando você tá lá numa feira e aí você vai lá no stand lá do pessoal e você ganha um brinde lá, né? Você ganha sei lá, uma lembrancinha, um chaveiro, sei lá, qualquer coisa, aí você ganha aquele brinde, né? Então, a caixinha, ela funciona como se fosse um brinde, tá? Você ganha lá um bônus para você começar a investir lá na instituição. E aí, qual que é o ponto, né, pessoal? Existem as formas de caixinha com esse brinde, que daí você consegue potencializar a rentabilidade do seu investimento. Um exemplo muito bom disso é a caixinha Turbo da Nubank. Lá você consegue investir, né? E aí você vai ganhar um bônus, né? O seu rendimento lá, ele vai ser de 120% do CDI. Isso hoje, tá? Tô gravando esse vídeo aqui em 2026, de repente no futuro isso aí muda, mas hoje é nesse formato aí que funciona. Mas aí vem o detalhe. A gente nunca pode se esquecer que isso aí é um brinde. A Nubank não vai sair pagando 120% do CDI para todo mundo, né, gente? Não dá para imaginar, ela não é uma instituição de caridade, né? Eu até vou mostrar as contas aqui para vocês, e vocês vão ver que isso aí é muito rendimento, tá? É muita coisa. Então, ó, a caixinha Turbo, ela pode pagar até 120% do CDI, mas como é um brinde, ela vai ter limitação. Ela vai render 120% do CDI somente até o investimento de R$10.000. Então, pessoal, qual que é o ponto que eu quero chegar aqui, ó? A caixinha, ela é muito segura, ela é líquida, então atende às nossas necessidades de reserva de emergência, mas ela só vai fazer sentido para quem tiver pouco dinheiro. Então, se você tem lá 3 mil, 5 mil ou até 10 mil mesmo, que é o limite ali do benefício, né, do bônus, do brinde, você pode aplicar lá, que vai ser um investimento seguro, né? O Nubank, principalmente, hoje é uma empresa muito grande, né? Muito sólida, né? E eu não estou ganhando nada para falar bem deles aqui, tá? Muito pelo contrário. Então, ó, você pode investir lá numa empresa que é sólida, segura, né? E você vai ganhar um bônus, né? Vai ganhar um rendimento adicional, um rendimento a mais. Para vocês terem uma ideia, tá? Nesse exato momento aqui que eu estou gravando o vídeo, a taxa Selic está em 14,5%. Guardem esse número aí, tá? O CDI ele é muito próximo da taxa Selic, em termos de número. Vamos considerar que é igual, tá certo? Então, gente, 120% do CDI é uma rentabilidade de 17,4% ao ano. Gente, 17,4% ao ano é muito rendimento, muita rentabilidade, tá? Isso é perto aí, ó, de 1,6% ao mês de rendimento, tá legal? Então, é muita coisa, esse é o ponto. Mas só vai valer se você tiver até R$10.000, né? Se você investir até R$10.000 lá, você pode ter esse rendimento, porque vamos lembrar, é um brinde, tá certo, pessoal? É a Nubank querendo atrair novos investidores, então ela não vai pagar isso aí para todo mundo. Então, resumo da ópera, a caixinha, ela faz muito sentido quando você está começando, quando tem pouco dinheiro, quando quer dar uma potencializada lá no rendimento, tá? Aí você vai se perguntar assim, Tiagão, mas tu falou que a reserva de emergência não era para buscar rentabilidade. É verdade, a rentabilidade é uma coisa secundária. Mas, nesse caso aí, como está caindo de maduro, né? É a história lá da fruta baixa. Pô, você chegou lá numa árvore bonitona e tem uma fruta madurinha lá, ó. É só você ir lá e colher. Pô, tem que aproveitar, né? Não dá para fechar os olhos quanto a isso, né? Então, se você está começando, tem pouco dinheiro, a caixinha é uma fruta baixa para conseguir rentabilizar melhor ali a sua reserva e sem precisar correr riscos, tá? Ponto essencial aqui. Beleza, gente? Feito aí a explicação então das caixinhas, tá? Esse era o ponto principal. Agora vamos lá, ó. Vamos falar então do segundo item, que são os CDBs, tá? CDB de liquidez diária. E aí, pessoal, só explicando, né? A caixinha, ela é uma forma lúdica, uma forma bonitinha ali do banco se organizar. O CDB é a forma roots, é a forma tradicional, é a forma
como os maias faziam, como os astecas faziam, né? É a forma antiga, é a forma tradicional, tá legal? E aí qual que é o ponto aqui? Dá para ter sim uma reserva de emergência no CDB, mas a gente tem que tomar alguns cuidados aqui importantes, tá? O primeiro, tem que ser um CDB pós-fixado, tá certo? Ele tem que ser um CDB do tipo CDB DI, CDB 100% do CDI, tem que tomar esse cuidado aí bastante, tá? Tem que ficar de olho, não pode fazer um CDB diferente disso. Beleza, feita essa primeira ressalva aqui, a segunda tem que ter liquidez diária, naturalmente, a gente já sabe disso também. Então, tem que ser um CDB DI com liquidez diária, tá certo? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque os bancos mais tradicionais, às vezes eles não pagam 100% do CDI. Às vezes eles pagam um pouco menos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar com pouco rendimento à toa, tá certo? Tem que ser um investimento ali que seja pelo menos rendendo 100% do CDI. Ah, Tiagão, beleza, mas eu vi aqui que o banco do seu Zé da esquina tá pagando 110 do CDI com liquidez diária. Cara, agora eu vou te ensinar um negócio aqui, ó. Presta atenção aqui, tá? Ó, vou bater aqui, não tô com meu sininho aqui hoje, mas ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção no que eu vou te ensinar agora, tá? Tem um conceito vital que você precisa aprender, que é o ranking de bancos que é feito pelo Banco Central, tá certo? Ó, acompanha aqui comigo, guarda isso aí, tá? O Banco Central do Brasil, que é uma instituição normativa, né, que regula o mercado financeiro, que define a taxa Selic, né, é um órgão do governo, um órgão importante que manda aí no sistema financeiro brasileiro, tá? Eles têm um ranking dos bancos, tá certo? Que daí eles consideram vários aspectos lá da saúde financeira de cada banco e eles colocam em ranges, tá? Em faixas, tá? Podemos chamar assim, ó, as faixas, né? E aí ele chama lá, tem a faixa que é a S1, a faixa que é a S2, a faixa S3 e vai até a faixa S5, tá? Então começa no S1 e vai até o S5. O banco que ele é S1, pessoal, ele é o banco que todo mundo conhece, é o banco enorme, é o banco gigantesco, é o banco muito, muito, muito robusto, tá? Então a gente tá falando do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, da Caixa, do Sicredi, do, sei lá, do BTG, tá certo? Esses aí são bancos S1, tá bom? E ele é definido dessa forma, né, por uma série de critérios que nem eu comentei, mas principalmente pela capitalização, ou seja, pelo tamanho do banco, pela robustez dele, tá certo? Então o S1 é a maior qualidade que a gente tem, é o primeiro tier da classificação, tá certo? Então se você vai escolher um CDB para sua reserva de emergência, tem que ser um CDB de um banco S1. É isso que eu queria, que é o ponto principal aqui, ó, o clímax do negócio é esse, tá? Então, ó, se você vai escolher um CDB para reserva de emergência, tem que ser um CDB de banco S1, tá legal? Ah, Tiagão, mas não pode ser do S2? Pô, o S2 é a série B, tá? Então tem os bancos da série A e tem os bancos da série B. Aí é difícil, né, pessoal? Aí é o banco do seu Zé da esquina ali, por exemplo. Porque olha só, se você vai botar numa reserva de emergência, né? Você tá fazendo a reserva ali. Vai que esse cara passa por um aperto aí. A gente viu o Banco Master da vida, né? O Banco Master, o Banco Pleno, o Banco Will. Inclusive, gente, tem um vídeo aí que eu já vou recomendar aqui para vocês, ó. Se você está assistindo no computador, pode clicar aqui tranquilo para assistir o vídeo. Ele não vai fechar esse vídeo aqui que você está assistindo, depois você assiste esse. A gente está passando hoje pela maior crise bancária da história do Brasil, tá? Por causa do Banco Master, sim. Então esses bancos que são da segunda linha, os bancos de uma prateleira menor, todos eles estão com algum grau de dificuldade, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado. Imagina só, se você bota a sua reserva de emergência no banco aí do seu Zé da esquina, e aí ele entra em recuperação judicial lá, aliás, em liquidação extrajudicial, e aí você tem que esperar o FGC para receber o teu dinheiro de volta. Aí você fez besteira, né, cara? Você botou a reserva de emergência num negócio ali que tinha risco de dar um calote. Tudo bem que você vai receber o dinheiro de volta, mas vai levar 2 meses, pelo menos, para o dinheiro voltar para tua conta. E se nesses 2 meses aí você tiver um aperto, uma necessidade, tá legal? Então, não pode vacilar com isso. Se vai fazer CDB para reserva de emergência, tem que ser um CDB de um banco S1, ok? Feito essa explicação aqui, agora, gente, eu vou passar então para a terceira parte do vídeo aqui, que a gente vai falar do Tesouro Reserva. Antes de falar aqui sobre o Tesouro Reserva, pessoal,
eu tenho um recado muito importante para você aí que já tem um dinheiro guardado, tá? Se você já tem patrimônio, mas está mal investido, ou até já tem uma carteira de investimentos que alguém te ajudou a montar em algum momento, mas você sente que ela está sem direcionamento, que ela não está rendendo bem, ou que poderia estar melhor, tá? Talvez seja a hora de você conhecer a minha consultoria de investimentos junto com o time da Portfel. Na consultoria eu vou te ajudar a investir, a gente vai reformular a tua carteira, tá? Com um método, com visão de longo prazo e principalmente sem conflito de interesse. Então, se esse é o seu caso, clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conhece melhor aqui o meu trabalho da consultoria e agenda a sua primeira reunião gratuita. Beleza? Voltando agora para o vídeo então, pessoal, vamos falar aqui do Tesouro Reserva, tá certo? Se você não acompanhou aqui no canal, eu fiz um vídeo falando tudo sobre o Tesouro Reserva, tá? Pode clicar nele aqui à vontade também, ó. Esse foi um vídeo que repercutiu bastante, o pessoal se interessou muito. Lá eu expliquei tudinho, tá? Detalhe por detalhe. Só que aí, gente, qual que é o ponto, tá? Na minha opinião, o Tesouro Reserva, ele vai se tornar a reserva de emergência de todo mundo, tá? Vai ser um negócio assim, ó, no inglês o pessoal fala, é no-brainer, tá? Não tem nem que pensar, é sem pensar que ele vai ser a reserva de emergência. Por quê? Porque ele vai ser pós-fixado, ele vai ter liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Liquidez inclusive no fim de semana, isso aí é uma baita inovação, pessoal. E vai render com muita segurança, né? Porque é emitido pelo próprio Tesouro Nacional, então calote ou qualquer problema, FGC, isso aí nunca vai acontecer, né? Só que aí, gente, tem uma ressalva importante, né? Vocês perceberam que eu falei, ele vai se tornar, ele ainda não é. E por que ele ainda não é? Porque ele é um negócio que ainda está numa espécie de fase de testes, tá? Por enquanto, só quem consegue investir nele é quem é cliente do Banco do Brasil. Então, se você é cliente do Banco do Brasil, aí já pode procurar lá o Tesouro Reserva e fazer um teste, né, uma experimentação. Mas outros bancos, outras corretoras ainda não têm esse cara. Então fica muito limitado, né? Não dá para sair recomendando assim para todo mundo, vai lá e abre conta no Banco do Brasil. É difícil, né? Não é prático, não é fácil de se fazer e também não compensa, não vale a pena só você ir lá para ter o Tesouro Reserva e abrir uma conta no Banco do Brasil. Então a gente tem que esperar ele finalizar essa primeira fase, vamos chamar assim, a fase de testes, para daí sim estar amplamente distribuído aí no mercado financeiro, aí todo mundo pode ter o investimento no Tesouro Reserva, tá? E mesmo que já tivesse para todo mundo, tá, pessoal? Eu acho que ainda assim eu faria essa ressalva, porque sempre que o negócio é novidade, ele está começando, existem alguns riscos ali, alguns riscos operacionais, né? O risco de o negócio, sei lá, não está funcionando direito, ainda tem um bug que não foi descoberto. Então é melhor deixar passar um tempo, deixar amadurecer um pouco, passar ali uns 6 meses, um ano, aí sim a gente vai e investe com muita tranquilidade, tá? Depois que já amadureceu, aí já passou essa fase inicial. Então, qual que é o ponto aqui? Eu acho que por enquanto o Tesouro Reserva ainda não é a melhor opção por causa disso, né? A gente tem que esperar ele amadurecer mais um tempo, mas a gente ainda tem o Tesouro Selic, que é como se fosse a versão asteca, a versão maia aí do Tesouro Reserva, né? O Tesouro Selic, ele é o tesouro tradicional, vamos chamar assim, né? O tesouro que sempre nos atendeu. E esse cara aí, pessoal, na minha opinião, é o melhor de todos, tá? Porque você pode investir com bastante dinheiro, você pode ter uma reserva maior ali, ele vai te pagar sempre nos dias úteis, sempre com liquidez diária também, e sempre rendendo atrelado à taxa Selic. Que nem eu falei para vocês, hoje em dia a taxa Selic está rendendo 14,5%, então não é nada mal, né? Para uma reserva de emergência aí não é nada mal, a gente não tem que pensar muito, é muito fácil de fazer. Então, resumo da ópera aí, o Tesouro Selic, na minha opinião, ainda é a melhor alternativa e quando o Tesouro Reserva amadurecer e estiver em todas as plataformas, ele vai substituir sim o Tesouro Selic. Beleza, pessoal? Então, resumo da ópera aí, falei hoje então sobre as caixinhas, falei sobre os CDBs, expliquei para vocês o lance do Banco S1 e expliquei agora também sobre o Tesouro Reserva e o Tesouro Selic. E se não ficou claro até agora, a minha opinião é que o melhor ativo para reserva de emergência é sim o Tesouro Selic, tá certo? E depois, quando o Tesouro Reserva estiver mais maduro, vai ser então o Tesouro Reserva. Quero agradecer demais se você ficou até o final aqui do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, aperta o sininho das notificações, aqui tem vídeo toda semana, então para você não perder nada. Muito obrigado por ficar até aqui, sua opinião também nos comentários, me segue lá no Instagram. Um grande abraço para todos e até a próxima!